Olha, Marcos, essa nossa preocupação ela é muito antiga e ela é procedente. Por que a preocupação? Vejam bem, o ICMS, que é o tributo de maior relevância nos estados, ele é pago, ele é, ele é financiado por nós enquanto consumidores, certo? Então, por isso que o tema renúncia fiscal ele é um tema de interesse de qualquer cidadão, de qualquer consumidor, certo? Então, quando o governo ele faz a prática da renúncia do ICMS, ele precisa bem demonstrar o rebate financeiro daquela renúncia que ele está fazendo para aquela população que é contribuinte daquele tributo, certo? O que é que vem em troca? O que é que ganha socialmente O que o é que Estado? se ganha dentro do Estado? Por exemplo, a gente tem o programa do Prodesim, que é a atração de indústrias para o Estado, certo? Mas acontece que aqui no Estado a gente tem uma distorção da finalidade do Prodesim em muitas situações. Nós temos empresas aqui incentivadas pelo Prodesim, como, por exemplo, a Braskem. A Braskem é incentivada pelo Prodesim. Como, por exemplo, os moinhos de trigo são incentivados pelo Prodesim. E aí a gente pergunta, algumas indústrias aqui, elas aumentaram sua capacidade de produção, elas criaram quantos novos empregos, aquela atividade desenvolvida ali, ela faz parte da cadeia produtiva local. Qual o estudo econômico que foi feito? Porque você sabe que a lei de responsabilidade fiscal quando o ente federativo ele vai praticar uma renúncia, é preciso que ele faça uma compensação. É um estudo financeiro que vai demonstrar, por exemplo, eu vou renunciar X de ICMS, mas eu vou gerar novos empregos e eu vou incrementar a cadeia produtiva local, por exemplo, que vai dar um rebate financeiro, um incremento de produção ali, que vai compensar aquele tributo que está sendo renunciado ali com aquela situação nova de circulação de riqueza. Seja os 300 milhões alegados pelo governo, ou os quase 700, ou pouco mais de 700 apontados pelo sindicato, nunca o sindicato teve o acesso a esse rebate, ao que é que vem de retorno, ao que tem ocorrido do ponto de vista social de ganho com essas renúncias? É exatamente isso que eu queria mostrar para você. Aqui, por exemplo, o ano passado, nós oficiamos ao gabinete esse pedido aqui. Olha, o ofício 016/2018. Pedindo o quê? Porque os incentivos fiscais aqui, eles não vêm só para a indústria. Tem incentivo fiscal para atacadistas, que é muito importante que se fale sobre isso. Tem centrais de distribuição e outros incentivos. Então, nós pedimos ao secretário uma relação de todos os beneficiados, certo? Do Estado, o estudo do impacto financeiro de cada renúncia dessa. O que a falta desse dinheiro para o Estado ia causar de impacto, em termos de futuro investimento. Exatamente. E também quantos empregos foram efetivamente gerados a cada benefício, porque isso é muito importante. E aí, qual não foi nossa surpresa? Que a resposta veio negando as informações. O acesso às informações. O acesso às informações. Embora no primeiro momento a PGE tenha deliberado que era possível fornecer as informações, mas o secretário fez o processo retornar e pediu que a PGE despachasse negando, sob a alegação de que em um momento posterior ele publicaria. Mas e a lei da transparência, já aprovada no país, já em vigor, ela não garantiria a entidade
o acesso a essas informações, porque você buscou um caminho administrativo, mas a própria lei da transparência poderia ser uma referência. Né? Exatamente. Então, a gente vê que até a própria Assembleia Legislativa, ela não tem essas informações detalhadas. E é necessário que a sociedade tome conhecimento dessa questão da renúncia fiscal, porque a renúncia fiscal ela precisa ter esses elementos para que o Estado incremente a circulação financeira local, porque isso sim, por exemplo, eu estou atraindo, infelizmente, a guerra fiscal. Aí existe essa justificativa, que eu, teoricamente, discordo. Eu acho que, pelo princípio da isonomia, não deveria existir guerra fiscal. Pelo que você me fala, o sindicato não só mantém a fala de que continua tendo uma renúncia muito alta, de 700 milhões, e que vocês querem ir mais além. Qual o impacto social que isso está gerando ou tem gerado já para o estado de Alagoas? Porque, veja bem, a questão dos atacadistas é muito séria. O que está sendo incentivado hoje na questão dos atacadistas, inclusive de medicamentos, quer dizer, eu pergunto, qual é o alagoano que está adquirindo medicamentos por um preço menor em razão desse benefício tributário que foi concedido ao setor? Nenhum. A gente tem, em passado recente, no governo TEL ainda, no fim do governo TEL, foram aprovados uns decretos, e entre eles tinha um decreto um benefício fiscal para o álcool hidratado. Nós contestamos isso e, finalmente, a Procuradoria-Geral da República declarou que aqueles decretos não tinham validade, porque não existia lei que desse suporte àquela dispensa daquele pagamento. Então, eu pergunto, o governo atual apurou quanto de ICMS que foi dispensado indevidamente? Essa é a pergunta. Quais os próximos passos? A Sindifisco, junto com o núcleo, né, que pesquisa muitos números envolvendo a auditoria da dívida, vão protocolar um ofício na Assembleia Legislativa? A bola agora vai para o Legislativo? Olha, nós estamos pleiteando uma audiência pública, certo? Para que a gente possa debater o tema amplamente. Que seria o quê? Essa audiência pública visa debater o endividamento do Estado versus a renúncia de receita praticada. Porque o que a gente vê é que o Estado, no momento em que está renunciando receita e em muitas oportunidades indevidamente, ele também está buscando endividar mais ainda o Estado, que já tem uma dívida praticamente impagável.